Olá amigos, eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Hoje iremos entrevistar um vereador do município de Curitiba, Thiago Gevert. Acompanhe o seu trabalho, porque política se faz com participação. A seguir. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é um ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, chapéu de noiva, Marumbi. Beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. E neste momento, lembramos a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão, a sua ideia, para que a gente possa atendê-lo na altura de sua necessidade, na necessidade do seu bairro. Porque caso você tenha alguma necessidade especial que dependa do poder público nessa cidade, nós temos como cobrar. Então envie através do e-mail que se encontra na tela ou do telefone, que nós iremos atender com a maior alegria e satisfação. Por quê? Porque este programa é um programa de cidadania. Olá amigos do programa Uma Janela para a Cidade. O nosso entrevistado de hoje será o vereador Thiago Gevert, pelo PSC no município de Curitiba. Vereador, seja bem-vindo ao programa e gostaria que o senhor externasse àqueles que nos assistem como é que foi o seu início na política de nossa cidade, de nosso município? Olá, Solomar, aos telespectadores do programa Uma Janela para a Cidade. Como eu posso explicar como foi o meu início na política? Há muito tempo atrás, em 2008, eu era jogador de futebol, por incrível que pareça. E eu fui atrás de uma oportunidade, justamente para seguir nessa carreira, de um ex-vereador aqui de Curitiba, que detinha, era diretor do Paraná Clube. Eu falei, vou conversar com ele, quem sabe ele possa me dar essa possibilidade de ingressar no Paraná. E nisso eu fui conversando, o papo vai, durou um ano, acabei virando assessor dele. Em 2008 para 2009, de 2008 a gente acabou perdendo a eleição para vereador. Finalzinho de 2008 a 2009 eu conheci o deputado federal Ratinho Júnior, aonde me convidou para estar vindo fazer parte da sua equipe. Desde então, eu vim coordenando o PSC do Estado para ele, o PSC Jovem também, e demais segmentos como, enfim, esses são os segmentos que eu coordenava para ele. Vereador, geralmente o vereador ele é eleito para fazer um trabalho de fiscalização de todo o município. Ok. No entanto, existem regiões que o vereador já tem uma atuação maior. Qual a sua região de atuação maior, vereador? Como você falou, o vereador é eleito, na verdade, para legislar a favor da Curitiba inteira, mas
existe sim um bairro específico onde eu concentro um pouquinho de maior força, que é o bairro do Boqueirão, ou melhor, a regional do Boqueirão, ali que envolve Boqueirão, Alto Boqueirão, Xaxim e Auer. Isso é importante, inclusive, você sabe, vocês que moram nesse bairro lá, o vereador trabalha e atua nessa região do Boqueirão, Xaxim e Auer, o vereador Tiago Geverte. Vereador, é o seu primeiro mandato, eu gostaria de que o senhor externasse, para que aqueles que nos assistem tenham um acompanhamento também. Existe alguma dificuldade para os novos vereadores que estão chegando nessa Casa de Leis? Na verdade, assim, eu não vejo dificuldade. Mas o que acontece é lógico, todos sabem que existem grupos políticos. E infelizmente o meu grupo foi o grupo que perdeu a eleição para prefeito de Curitiba. Não há dificuldade, até externo, que a relação com o prefeito ela tem sido boa. A gente tem conversado, tem dialogado, inclusive hoje ele me ligou relatando algumas coisas, mas a gente sabe que também não é fácil, não é mil maravilhas. A base sempre ela vai ter um favorecimento. Então, dificuldade eu não vejo, mas eu vejo que há favorecimento a grupos. Ok, então isso aí é notável que isso torna um pouco mais difícil a caminhada política dentro do Legislativo Municipal. No entanto, faz parte do processo do político. Acho Exato. Que é sobrepor barreiras, né? Exato. Hoje, então, porque eu estive vendo uma reportagem em um blog que parece-me que, inclusive o senhor contestou no seu meio de comunicação, que o senhor está na base aliada ou não está na base aliada? Como é que é a situação, vereador? Esse é um ponto que é bem importante a gente falar. O PSC em si, não só o vereador Tiago Geverte, ele não se encontra nem na base e nem na oposição. Ele é um partido independente. Os vereadores do PSC hoje, eles atuam na independência e pensando na melhoria da cidade de Curitiba. O que for favorável, o que tiver que ser benéfico para a cidade, a gente vai votar a favor. O que for contrário, a gente vai contra. Nem favor, nem oposição, nem situação, nem oposição. Na verdade, faz parte de uma bancada independente, onde que a prioridade é os 75 bairros de Curitiba, é o povo da nossa cidade, onde o senhor é vereador. Exato. Eu também gostaria, vereador, que o senhor tecesse algum comentário também, porque parece que existe uma preocupação sua quanto à segurança. E quando eu digo segurança, porque acompanhando o seu trabalho na Câmara Municipal, notei que o senhor solicitava iluminação pública na Praça do Gaúcho, onde tem aquela pista de skate. Está sendo realizado, foi feito, porque aquele lusco-fusco da região favorece para que você venha, a sociedade de bem ser até assaltada. Foi resolvido aquilo ali, vereador, ou não? Não, ainda não foi resolvido, mas eu creio que em breve o prefeito vai estar solucionando o problema da iluminação pública ali. E como você falou, realmente, tem uma luz de baixa qualidade, ela acaba facilitando a ação do bandido. Então, justamente por esse fato que a gente protocolou esse pedido ao Executivo que viesse melhorar a iluminação da praça. E é interessante que o prefeito ouça o que o vereador está falando e de uma forma urgente venha atendê-lo, porque atende a nossa gente, atende a nossa população, evitando desgostos no nosso dia a dia, na nossa cidade, que a gente quer uma cidade de primeiro mundo. Eu também gostaria, vereador, você como jovem que como é que o senhor viu essas mobilizações populares da juventude cobrando mudança na política, cobrando alterações naquilo que vinha sendo realizado há anos sem mexer e houve essas mudanças? Como é que o senhor viu isso aí? Eu vi positivamente, mas às vezes eu analiso que o excesso de força das mobilizações às vezes não foram bem vistas pela população. Quem manifestava realmente, existia pessoas de bem que tinham alguma ideologia, algum pensamento, outros nem sabiam porque estavam lá manifestando, simplesmente estavam indo porque o vento estava soprando a favor daquilo e eles estavam lá sem saber nem o que estavam fazendo. Mas eu vejo que foi bom sim a população ir para a rua, externar o seu sentimento, a sua revolta, porque o governo, não só estadual, municipal, o federal, ele acabou acordando, ele acabou se assustando. E isso foi bom sim. Uma das coisas que a gente observou que o transporte público de nosso município sempre foi um exemplo para o Brasil e o mundo. E aqui houve, inclusive, uma redução, uma coisa que ninguém esperava. Acho que foi um avanço nisso aí, né, vereador? Foi um avanço, sim. Foi uma junção de força do governo estadual, do governo municipal e até do próprio legislativo municipal. Não sei se o senhor acompanhou, Solomar, a gente acabou repassando da Câmara Municipal uma verba de 10 milhões, que eram para a construção de nossa nova sede, algo assim, para a gente estar subsidiando o transporte coletivo. O governador Beto Richa, ele também manteve o subsídio da tarifa do ônibus e isentou
o ICMS do diesel, entre outros. O governo municipal também entrou com algumas contrapartidas. Então, isso foi um ponto positivo. Uma das coisas, vereador, que eu gostaria que o senhor comentasse é que muitas vezes houve algum deslize por parte daqueles participantes com quebra-quebra. O quebra-quebra não favorece nada, muito pelo contrário, favorece o corrupto, que pode, com contratos emergenciais, utilizar valores superfaturados, né? Exatamente. É algo que me preocupou bastante. Até a nossa própria prefeitura ela ficou bastante tempo com tapumes, justamente por isso. Aí o prefeito precisou, não defendendo o prefeito, mas o prefeito precisou fazer um contrato emergencial e foi bastante criticado por isso. Se não houvesse quebrado, não precisaria ter feito esse contrato emergencial. Vereador, outro assunto que eu acho que seria interessante que o senhor falasse para nós, para a gente externar à nossa população, aqueles que nos assistem, no tocante à mobilidade urbana, principalmente daqueles mais idosos, as nossas calçadas. Existe algum projeto para as calçadas de nosso município? Não só de nosso município, de nosso estado, porque as cidades hoje são lamentáveis, principalmente para aqueles que têm uma dificuldade maior de locomoção. Existe algum projeto nesse sentido, vereador? Então, como eu acabei... Até ontem eu estava na minha faculdade e me chegou um grupo não vou colocar, de pessoas com deficiência, vamos colocar assim, e eles acabaram me relatando justamente o fato de essa padronização de calçada. Eu falei, olha, vereador, a gente queria que as calçadas fossem de autonomia do executivo, que o executivo pegasse isso para ele e fizesse que as calçadas fossem padrões. E isso, já na verdade, é constitucional, isso tem que acontecer. Só que, infelizmente, isso não pode partir do legislativo. É um ato do executivo. Se eu apresentar um projeto de lei nesse âmbito, eles vão alegar, e meu projeto não vai prosperar, pelo fato dele entrar com existir vício de iniciativa, não sendo de autonomia de um vereador. Mas é lógico, não sei se o senhor tem acompanhado, Solomar, o próprio secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior, esses dias apresentou um projeto muito interessante chamado Calçadas do Paraná. É onde ele vem com verba de fundo perdido e beneficiou 31 municípios com calçamento. Então isso é bem interessante. Não só é o interesse do Thiago Gever, mas do PSC em si, que tem bastante pessoas envolvidas nesse meio. Borges dos Reis, que foi um vereador que sempre defendeu a acessibilidade, o Ricardo Mesquita, que foi o nosso candidato a vice-prefeito em Curitiba, hoje ele é referência nacional em acessibilidade, então a gente tem essa preocupação sim. Vereador, eu gostaria também, já que nós falamos um pouco de transporte, existe uma CPI na Câmara Municipal da URBS. Essa CPI já demonstrou que existe deslizes nos contratos nas licitações. Essa CPI ela vai avançar, vai chegar ao fundo do poço abrindo a caixa preta ou vai se transformar em pizza, vereador? Então, esse é um ponto muito importante. Ao meu ver, apesar de eu ter entrado a duas reuniões atrás, essa CPI ela vai prosperar sim, ela vai ser positiva. Já conseguimos, se a CPI, vamos supor que ela acabasse hoje, já seria algo bem bom para a população curitibana, porque a gente comprova até agora que essa passagem podia chegar no mínimo até uns R$2. Esses processos licitatórios que houveram, eles são muito preocupantes. Não sei se você tem acompanhado na mídia. É processo que não foi nem... Passou pelo jurídico da URBS, o jurídico disse que o edital de licitação não poderia prosperar e prosperou mesmo assim. Contratos com Dataprom, isso é bem preocupante porque quem paga é a população. E a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente, sabe? Não pode beneficiar o político ou beneficiar X, Y... por favorecimento financeiro. Só a gente tem que pensar num bem comum, sabe? É isso que está revoltando, mas eu creio que ela vai ter finalidade sim, vai acabar acabando com a caixa preta da URB sim. Vereador, é importante, o que o senhor acabou de falar, que existe a possibilidade dessas passagens virem a baixar. Isso aí favorece a locomoção de nosso município, que é o que a gente quer. Eu acho que essa sua preocupação é importante que a nossa população tenha conhecimento. Outro assunto, vereador, que eu gostaria de lhe perguntar é no tocante à Copa do Mundo. Essa Copa vai funcionar legal? Vai ser um benefício à cidade de Curitiba, ao estado do Paraná? Ou é muita corrupção na construção dos estádios, vereador? É assim, eu não posso alegar ou dizer que há corrupção na construção dos estádios, porque... Vamos colocar como exemplo a nossa Arena da Baixada. Hoje o vereador de Curitiba não consegue acompanhar o processo que está
acontecendo lá dentro, tendo até vereadores que foram barrados lá dentro. Então, ficou a cabo do Tribunal de Contas da União investigando isso. Mas eu creio que será algo bom, sim, positivo. Trará bastante turismo para o nosso país. Eu acho que isso vai ser bem benéfico. E sem contar o legado que fica para depois, né? O Parque da Copa, ele ajudou bastante na construção desses dois sistemas viários que vêm do aeroporto para cá, tanto a Comendador Franco quanto a Marechal Floriano Peixoto, a revitalização do viaduto. Agora eles estão fazendo mais um viaduto ali no lado do Boqueirão. Então, não só isso, mas estrutura desde copéus, aeroportos. Eu acho que vai ser um legado bom, sim. Vereador, como você está no seu primeiro mandato e já está conhecendo, já tem um conhecimento do Legislativo Municipal, quais são os seus projetos futuros na política paranaense? Então, o meu projeto pessoal seria ingressar agora no próximo pleito para o processo para o Legislativo Estadual. Eu tenho a intenção de sair candidato a deputado. É algo que a gente vai avaliar com o nosso grupo político, porque a gente se elegeu não foi simplesmente para 2 anos, e sim para completar um mandato. Mas se a gente entender que vai ser benéfico para o nosso grupo, para a população que a gente norteia, a gente vai sair candidato, sim, e vai estar defendendo com garra, como a gente tem feito. Vereador Thiago, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós o que é essa Central Única de Táxi, o que significa isso, vereador? Então, Solomar, a gente acabou fazendo algumas reuniões com representantes da categoria dos taxistas e eles acabaram passando um problema para a gente. Thiago, quando a gente vai se associar a uma radiotáxi hoje, é cobrado, vamos colocar uma palavra meio, um rateio de R$900. E isso acaba pesando para o bolso do taxista, porque nem sempre o táxi é dele, ele acaba pagando um aluguel mais o rateio e fica caro para ele. Qual era a solução para que isso acabasse? A gente acabou conversando e falou, olha, chegou num denominador comum. A única solução era a criação de uma central única de táxi. Como funcionaria essa central única de táxi? Todos os motoristas de táxi de Curitiba, através de um smartphone ou algo assim, que hoje é de total acesso, todo mundo tem, seriam localizados em diversos pontos da cidade, pontos rotativos, entre outros. Essa central ela teria um custo por viagem de R$1 por taxista, não seria algo absurdo, e seria gerido pela própria URBS ou uma secretaria específica que colocaria em funcionamento, em prática, central única. O que a gente pensou também? Num número fácil, tipo um Disque 100 ou um 57 para pegar um 56 perto. Foi esse nosso pensamento, assim. São ideias simples que agilizam e economizam. Então, é importante ouvir os novos legisladores aí com novas ideias. Vereador, seria importante também tecer seu comentário. Como é que o senhor está vendo? Porque devido à drogadição muito grande nas cidades, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, enfim, no Brasil, a segurança nas escolas. Olha, esse é um tema bem complicado da gente estar conversando. Mas eu estava analisando os últimos dias aí com a nossa equipe de trabalho. A nossa guarda municipal é uma guarda muito eficiente, é uma guarda qualificada. É lógico, precisa de muito mais. Não só a criação de uma academia da guarda para qualificar os guardas municipais e tal, mas se você for ver, a real função do guarda municipal, ele é cuidar do patrimônio público, certo? Não simplesmente fazer o papel da polícia na rua. Então o que acontece? Se a gente aumentasse o nosso efetivo da guarda municipal e colocasse mais guardas dentro dos nossos colégios, eu acho que isso poderia diminuir. Outra solução que eu tenho pedido bastante, Solomar, é a instalação de câmera de segurança. A gente reclama, nosso município está sem dinheiro, está sem verba para fazer e tal, mas mais do que ninguém, o senhor sabe que em Brasília existe recurso para todo quanto é tipo de coisa. É só a gente ter projeto bom que a gente consegue. Vamos pegar, por exemplo, eu pedi a implantação de câmera na região do Boqueirão, que é a minha região ali, entre outros, inclusive na Praça do Gaúcho, como falamos há pouco. Faz um projeto relacionado justamente a combate ao crack e encaixa a instalação de câmera. Você, em um projeto, soluciona a drogadição na região, o assalto. Com a calçada, você tem um fluxo maior, você transfere para a prefeitura, eles padronizam, flui mais rápido.
A Guarda Municipal, ela vem também atuando, defendendo o patrimônio público. Eu acho que com atitudes simples você consegue diminuir não só o tráfico intenso de drogas, mas furtos, roubos, entre outros, prostituição. Pequenos detalhes que agilizam um bom atendimento à nossa gente. Vereador Tiago, outro assunto que a gente, em entrevista feita com as nossas lideranças de associação de moradores, que eles nos cobram muito, eu gostaria que o senhor comentasse, é a respeito das creches. Existe uma falta em nosso município muito grande de creche. Tem sido feita alguma coisa, vereador? Então, a gente tem conversado bastante com o nosso prefeito, a gente tem cobrado bastante. O que tem acontecido? Ele prometeu a implantação de mais, acho que se eu não me engano, 38 creches. O que acontece? A gente não tem terreno para isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente se mobilizou entre os vereadores e pediu que cada um fosse atrás de terreno. Achasse um terreno em sua região ou algo assim, que fosse permutável ou que fosse fácil, para que a gente implantasse semeios, creches, entre outros, justamente para acabar com esse problema que é a espera nas creches, que é algo bem complicado. A mãe não pode deixar o seu filho em paz para poder ir trabalhar. Outro assunto que é urgente, que a gente gostaria que o senhor externasse aqueles que nos assistem, vereador, como é que o senhor está vendo o atendimento na saúde pública de nosso município? Esse é um ponto meio delicado, Solomar. Eu vejo que não é uma má gestão do nosso secretário de saúde, Massuda. Nada contra a pessoa dele, nada, mas eu vejo que há uma dificuldade de distribuição no nosso município. Ainda, a partir do momento que você conseguir que da nossa secretaria tudo se encaixe, funcione como deve funcionar, ou que funcione como uma empresa e cada ramo seja qualificado, colocado em seu lugar ali, eu acho que vai funcionar. Vou pegar um exemplo. Esses dias, eu acompanhei uma pessoa num posto numa unidade de saúde do Boqueirão, na unidade 24 horas do Boqueirão. E a gente acabou vendo que faltava material básico, faltava álcool em gel, faltava algodão, esparadrapo. Isso às vezes é bem assustador, porque como que você vai atender a população com dignidade, com determinação, se você não tem material básico de saúde? Mas em compensação, eu fui num posto de saúde no Mercedes que tinha tudo, estava perfeito. Aí eu cheguei na seguinte conclusão: só pode ser uma má gestão, uma má distribuição. Se você relocar médico, eu não sei como é que eu até vou me informar melhor se ele setoriza isso por regional ou por algo assim, para a gente conseguir entrar no denominador comum e fazer com que a saúde funcione padrão em todos os bairros de Curitiba, não no Mercedes numa ótima qualidade e no Boqueirão algo que assusta a população. Ok, vereador, concordamos plenamente, uma vez que saúde é vida. E se existe uma distribuição errada, essa distribuição existe por falta de gestão. Por quê? Como é que em um bairro tem o material, no outro não? Gestão, simplesmente. Vereador, hoje nós observamos que a assistência no trabalho para acabar com a drogadição é feita pelas igrejas. Qual a sua visão nesse sentido e o que o município poderia contribuir para avançar nesse processo, que é um processo degradante da sociedade do Brasil? É verdade isso, Solomar. Concordo plenamente com o que você falou. As igrejas têm feito um trabalho essencial com relação não só à reabilitação do indivíduo, ela tem feito um trabalho espiritual com ele, ela tem ajudado a família dele. Projetos sociais, vamos pegar o exemplo de uma igreja relacionados a futebol, skate. Então, eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental. Eu estava analisando ontem e me perguntando, a droga, ela acaba trazendo um bem momentâneo para a pessoa. O que acontece? A religião, ou não a igreja só, eu sou um evangélico, mas não só a igreja evangélica, a igreja católica, entre outras, ela acaba trazendo essa mesma sensação. Então, por isso que eu vejo que muitas igrejas acabam conseguindo um êxito com relação à drogadição. Porque esse mesmo sentimento, essa mesma falta, às vezes, que ela tem aqui e supre na droga, a igreja também supre. Ou melhor, uma divindade, um ser, um Deus, supre da mesma forma. Então, eu acho que a igreja vem com um papel fundamental. Outro ponto que eu queria tocar é justamente esse. Eu vejo que há muita perseguição com relação... Não do executivo com relação às igrejas, mas de igreja com igreja. As igrejas se batem entre si. Às vezes é por causa de
de um fim monetário, não sei, não quero julgar, quem sou eu para julgar? Mas eu acho que não deveria acontecer dessa forma. As igrejas deveriam se ajudar, se abraçar mais. Outro ponto, eu acho que o prefeito, ou o executivo, o secretário municipal de urbanismo, deveria facilitar a abertura de igreja. Porque se você substitui uma igreja num bairro, vamos pegar, por exemplo, a Boa de Neve no Boqueirão, que ela está num ponto estratégico entre a Anne Frank ali, a Marechal Floriano, desembargador Antônio Paulo, que é um quadrante onde era prostituição, tráfico de droga e homicídio. Isso era absurdo, isso eu provo por dados para você. Ela entrou ali, toda essa região teve um absurdo, ela mudou. Por quê? Porque foi feito um trabalho relacionado a esporte, um trabalho de cultura na região ali, que eu gosto de enfatizar também. É um testemunho de um próprio ex-viciado. Ele entrou, saiu e entrou numa boca de fumo para tentar voltar à droga. O traficante, quando viu ele, falou não, pegou ele, levou até a igreja, falou não, você não vai usar droga, você está fazendo parte da igreja agora. Então, o próprio chefe do tráfico, ele respeita, ele tenta com que isso ajude. Então, a igreja ela tem que ser respeitada um pouquinho mais dentro do parâmetro municipal, estadual e nacional. Vereador, para encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor apresentasse como a população pode entrar em contato com o seu gabinete para solicitar obras, para lhe dar sugestões, contribuir com o seu trabalho. Olha, primeiramente, não só com o gabinete, deixo meu telefone pessoal à disposição, para quem quiser anotar, meu celular é 41 9935 3874, o do meu gabinete é 3350 4663 e através das mídias sociais hoje eu acho que é bem fácil de me achar. Se você pesquisar pelo meu nome, vereador Thiago Gever ou Thiago Gever, você acha fácil, tanto em Facebook, Twitter, Instagram, isso é algo bem fácil de você me achar. Ok, vereador, eu acho que os nossos agradecimentos de um jovem vereador que está chegando com muita vontade à política do nosso estado. O programa Uma Janela para a Cidade está sempre aberto, à disposição para você trazer seus projetos, trazer o seu serviço aqui realizado em benefício de nossa gente. Os meus agradecimentos e até uma próxima oportunidade. E estaremos, vereador, acompanhando o seu trabalho nessa legislação aí. Obrigado, Salomar. Obrigado.